Quanto ganha um dentista concursado é o que todo mundo quer saber. E para te contar, eu vou começar de maneira direta e objetiva já te mostrando os principais salários. Os salários que ocorrem para dentistas concursados podem ser o menor salário de R$2.000, mas nós temos salários maiores, chegando a 13 mil ou até 20 mil, que eu coloquei aqui um pouquinho menor, porque é uma ocorrência um pouquinho mais incomum. Mas se a gente tem salário de 20 mil, a gente tem, e eu vou mostrar para vocês todos esses salários agora e onde encontrá-los. Eu quero começar falando com quem está na graduação, está prestes a se formar e que ainda não sabe o que vai fazer, acha que vai trabalhar na clínica popular, está um pouquinho perdido. Se você está assim, existe uma possibilidade muito boa que se chama ENARE, que é o que? O Exame Nacional da Residência. É a oportunidade de você estudar e continuar ganhando. Então, ou melhor, começar a ganhar, porque enquanto está na graduação a gente só paga os materiais. Então, o que a gente pode fazer quando sai da graduação? Prestar a prova do ENARE. Nesta prova, o que cai? Acontece todo ano. Normalmente, quem realiza a prova é a banca FGV. E o que cai na prova são conhecimentos gerais e específicos que podem ser cobrados. O que acontece de conhecimento geral? Normalmente é políticas públicas de saúde, pode ser que tenha português dependendo da residência, tá? Mas normalmente é políticas públicas de saúde e específico é os próprios conteúdos da odontologia que você estudou durante a graduação. Então é uma ótima oportunidade para quem está saindo da graduação. O salário da residência é cerca de R$4.106, então para quem está recém-formado é uma ótima opção para não ter que ir para a bendita da clínica popular ganhar R$100 a hora. E se você não está sabendo que isso está acontecendo, é o que acontece. Eu disse a hora não, é R$100 a diária de uma clínica popular, 150. Então se você não quer sair da graduação e se submeter a isso, é uma ótima opção. As residências acontecem em hospitais, em universidades, em postos de saúde e ainda outras duas opções que te garantem algum dinheiro enquanto você estuda, mas que o salário pode não ser o mesmo que esse, é o mestrado e o doutorado com bolsa, mas aí as vagas são muito poucas. Mas a da residência, já chegamos a ter 90 residências diferentes em odonto em alguns anos do ENARE, aconselho. Então se você quer saber mais sobre o ENARE, deixa um comentário aqui embaixo desse vídeo que eu vou fazer um vídeo exclusivo para o ENARE com todos os detalhes. Mas o que a gente quer saber é quanto ganha um dentista concursado. Tem salários de R$2.000 a R$12.000 e aí a gente vai chegar nos salários de 13 para cima já. Mas enquanto isso vamos falar dos mais comuns com maior número de vagas, que são os salários do Sistema Único de Saúde, aquele dentista que trabalha no SUS, na unidade básica, na UPA de urgência, no centro de especialidade odontológica. E aí eu quero deixar para vocês já aqui uma dica de onde encontrar as vagas e mostrar algumas vagas que estão abertas agora, nesse momento. Hoje é dia 3 de novembro de 2024. Eu vou mudar aqui um pouquinho, a gente vai sair e eu vou entrar na página do Instagram, que é a minha página onde eu mando as vagas de concurso de odontologia. Eu deixo lá para vocês se lembrarem, verificarem. Tá acabando o prazo, eu mando lá pros stories, tá acabando, acaba amanhã. Então a gente tem concurso de tribunal e eu já vou dar o spoiler. Concurso de tribunal aí, o primeiro com salário de R$13.000. Nós temos concursos de prefeitura com média de salário de chegando 20 horas a 7 mil, 30 horas a 11 mil. Esses não são a maioria. Nós temos, estamos com 20% de desconto na Black, hein? Para quem quer começar a estudar comigo. Mas vamos ao foco. A grande maioria gira nessa faixa aqui. Salário de 40 horas, R$3.800. Você vai dizer, Nívia, é muito pouco. Eu não quero ganhar isso. Calma, colega, tem outras vagas. Tem salário de 40 horas a 5 mil também. A melhor opção, a que eu mais gosto, eu vou chegar aqui, ó, tem salário de 40 horas a 7 mil, então depende da cidade, depende do município. Mas eu quero chegar aqui nos de 20 horas, eu vou descer mais um pouquinho, chegamos aqui no de 20 horas. 20 horas, 3.644, ou seja, dá para trabalhar 20 horas ganhando o mesmo que alguém que trabalha 40. E eu vou contar vocês os adicionais. Mas de vez em quando vai aparecer uma vaga assim, ó,
R$ 2.000, 2.000 e pouco para 20 horas. Aí você tem que ver se compensa ou não, depois que eu te contar os adicionais que não aparecem aqui, porque esse valor que aparece nas vagas que eu divulgo, na vaga que a própria prefeitura, porque a maioria das vagas desses salários são para municípios, não aparece no edital, não aparece na vaga divulgada, seja numa página de Instagram, seja em outros locais, porque tem outras coisas que são adicionadas e que só são adicionadas a partir de algum certo momento que você já está no concurso, mas a gente consegue ver que tem muitas vagas, muitos salários diferentes. Então eu peço que você entre na página e comece a descobrir aonde estão os salários de dentista, tá? Mas aí, Nível, eu vi lá que tem uma vaga de 20 horas com salário de R$ 3.000. O que é esses R$ 3.000, já que você disse que ele não é o salário principal? Esses R$ 3.000 é o salário base. E o que é o salário base? É o salário que será utilizado de base de cálculo para todos os descontos e acréscimos no salário do servidor público. O salário base é o que você tem que ganhar minimamente. Então o concurso vai divulgar para você o que você tem que ganhar minimamente. Ele não vai te dizer ainda tudo que você tem direito. Porque, por muitas vezes, esses direitos vão sendo adquiridos quando você completa 1 ano, quando você completa 3 anos, outros são imediatos. Então não dá para ficar desenhando ali no edital tudo, ele lança o salário base para você. Pronto. Nesse salário base, vamos brincar aqui com o salário base de 3.000. Se o salário base for 3.000 para uma pessoa que vai trabalhar 20 horas, esse salário terá incluído nele a sua insalubridade. O que é insalubridade? É um direito do trabalhador, seja ele CLT, seja ele concursado. Na maioria das vezes ele é mais assegurado quando você é concursado. É um direito que te permite ganhar um adicional pelo risco que você corre com a sua profissão. E nós que somos dentistas já corremos um risco iminente por trabalhar com material biológico. A gente está lidando com vida, então tem paciente que tem vírus que são contagiosos, tem pacientes que estão em condições ali que podem te transmitir alguma doença. Então esse risco que você corre é pago com essa insalubridade. A insalubridade média nacional é de 20%, é o que rege a maioria dos estatutos quando se fala em relação ao dentista. Então, as leis que criaram a insalubridade falam do risco biológico chegando a 20%. Eu disse chegando. Pode ultrapassar os 20%? Pode, dependendo da legislação ali de cada local onde você trabalha. Pode ser menos que 20%, Nívia? Pode ser menos que 20%, mas na maioria dos locais é praticado os 20%. Então, se eu ia ganhar 3.000, vai ter um aumento de 20% em cima do quê? Em cima desses R$ 3.000. Então vai aumentar pelo menos mais uns R$ 600 de salário aí que eu não esperava e que não estava divulgado. Só que você viu ali que tem vagas que são 5.000, tem vagas que são 8.000, então ainda naquelas vagas provavelmente não está incluído essa insalubridade, ela vai ser adicionada quando você começar a trabalhar. Uma coisa que eu preciso dizer sobre a insalubridade é que o correto é que ela seja calculada em cima do seu salário base. Alguns locais de concurso mantêm o cálculo em cima do salário mínimo, que normalmente é mais baixo que o salário base de um dentista. Então, como é que eu resolvo isso? Na maioria das vezes precisa unir ali os dentistas que trabalham naquele lugar e fazer uma solicitação, trabalhar junto à prefeitura para reorganizar isso, ou ainda sempre dá para resolver juridicamente. E assim eu vou te dizer, eu já entrei em outro concurso que eu trabalho, né, que no momento está trancado, mas eu já entrei com pedido de correção judicial dessa insalubridade, porque é um direito que me assiste e não está sendo pago corretamente. E eu vou chegar aqui daqui a pouquinho lá na frente, onde você encontra, onde está escrito no seu concurso, no concurso que você quer prestar, como é que você descobre aonde está esse dinheiro, se você tem direito a 20%, se é 10%, se é 15%. Então vamos com calma que a gente vai chegar lá. Além disso, a gente pode ter adicionado no salário a periculosidade, que pode chegar a mais 30% calculado em cima do salário base ou do mínimo. Qual é a regra geral calculada em cima do salário
base. E isso normalmente está escrito na legislação e eu vou mostrar para vocês. Então, se ainda tiver um adicional de 30%, vai aumentar mais R$900 aqui nessa história. E esse salário vai crescendo. Quem é que tem direito à periculosidade? Dentistas que operam em ambientes que tem raio-x. Se você faz radiografia, normalmente você tem direito a um adicional de insalubridade médio de 30%, mas que pode chegar a 40%. Existem muitas prefeituras que têm acordo de quando tem periculosidade, é 20% de insalubridade mais 20% de periculosidade, total de 40% de aumento no salário. Então aquilo ali não estava no edital, não estava divulgado e você deixou de assumir a vaga porque achou que o salário estava baixo demais. Outras coisas que podem ser adicionadas, e aí neste caso aqui não acontece em todos os concursos, não é adicionado todas as vezes, mas muitos lugares operam assim, que é a adição de vale refeição e vale alimentação. Esses vales não entram no salário base. Por que eu fico dizendo se entra ou não entra no salário base? Porque o salário base é cálculo de tudo, e vocês vão ver lá na frente nos detalhes que eu vou passar, que em cima desse salário base pode ser calculado adicionais ou descontos, tá? Então, quando a gente recebe o vale-refeição, a gente recebe ele já isento de descontos, isentos de impostos. O salário, essa parte do salário vem diretamente para o trabalhador. Normalmente você recebe um cartão ou um voucher, né, que você consegue usar em restaurantes, em supermercados. Se for vale-refeição, normalmente é restaurante, mas hoje em dia muitos supermercados trabalham recebendo esse vale-refeição também. E o vale alimentação, que é exclusivo de supermercados, mas eu conheço alguns restaurantes que aceitam vale alimentação, padarias. Então assim, dá para você fazer aquela compra para sua casa sem meter mão no seu salário. Você não vai ali mexer no seu salário para isso. Você vai utilizar este dinheiro adicional para as compras de casa, e isso facilita muito. Eu hoje em dia recebo 2 adicionais, um de vale refeição e um de vale alimentação, que chegam a quase R$1.500 aí todo mês. Então eu não tenho que me preocupar com compras da casa, nem com muitos detalhes, até porque a maioria dos supermercados tem toda aquela coisa que você precisa, prato, talher. Alguns aceitam até compra de algumas outras coisas. Eu conheço pessoas que conseguiram comprar airfry, que conseguiram comprar algumas coisas com os vales. Então, né, é um adicional que pode ser muito positivo para o seu salário. Plano de saúde é uma coisa bastante incomum nos municípios, mas assim, conheço municípios, se eu não me engano, o município de Salvador também tem isso, que fizeram acordo com empresas de planos de saúde e é descontado diretamente do salário do trabalhador ali o plano de saúde. Mas se você tentou fazer um plano de saúde atualmente sendo dentista e não sendo proprietário de clínica, não tendo CNPJ, com certeza você teve dificuldade em fazer um plano de saúde, porque cada vez mais as empresas estão escolhendo não vender plano de saúde para CPF. Então é mais uma vantagem que pode estar incluída aí. E onde eu encontro essas informações do meu concurso nível, se eu quiser saber? No Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor é onde está ali todas as informações do seu concurso. Eu peguei aqui de uma prefeitura aleatória o símbolo, tá? Coronel Ezequiel aí é a cidade de onde eu peguei esse Estatuto do Servidor, essa capinha. E o Estatuto do Servidor é onde está todas as regras que te regem. Quantas folgas você pode tirar, os horários que você pode trabalhar, os adicionais que você tem direito, quanto vai receber a mais, tudo isso está previsto lá. E tem mais adicionais, fica aqui no vídeo, porque tem mais coisa que vai entrar no seu salário que você não sabia. Eu quero te dizer uma coisa, eu tenho colegas em ambas as prefeituras que eu já trabalhei, e eu gosto de usar os exemplos das prefeituras que eu trabalhei, que eu vi acontecer, que é real, que não foi ninguém que me contou. Embora muitos dos meus alunos cheguem para mim e digam assim: professora, ainda bem que a senhora me avisou. Se eu não tivesse feito o concurso, eu teria perdido, porque o meu salário dobrou depois que eu entrei. Eu tô agora há 2 anos, meu salário já dobrou, e daqui a mais 3 anos eu já vou ter outros adicionais que já estão previstos e que eu sequer tinha pensado antes de te conhecer. Então, aguarda, que vem mais coisa. Vamos falar de outras remunerações então. Quais são as outras remunerações que a gente tem aqui no salário, que são adicionadas e que a gente não está acostumado enquanto dentista? Essas aqui são óbvias, mas tem muita gente que não sabe, até porque quando você está na graduação, ninguém te fala sobre concurso, ninguém te explica como é. E
nós dentistas não temos tradição de trabalhar no CLT, que é o mais convencional para a maioria das pessoas. O que a gente faz? A gente conclui a graduação, vai prestar serviço para outro dentista, vai trabalhar em clínica popular para receber diária, ou a gente vai tentar montar a nossa clínica, tirando dinheiro do bolso, pegando dinheiro emprestado, fazendo dívida. Então, o que eu tenho de direito aí de adicional que ninguém me contou? Nós temos direito ainda a um 13º salário, que é pago, normalmente dividido em 2 parcelas. Dia 20 de novembro eu já estou esperando, hoje é dia 3 de novembro, dia 20 de novembro eu já estou esperando receber metade do meu 13º, e sim, é um novo salário completo. Qual é o salário completo? Em cima do salário base. Então, o meu salário base vai entrar novamente na minha conta no mês de dezembro, então eu terei um 13º salário. Outra coisa que a gente recebe durante o processo é o adicional de férias. Então, o mês que você tira férias, você recebe 1/3 do seu salário a mais para tirar férias. Já pensou você não tirar férias preocupado se você deixou o consultório fechado ou se você está perdendo cliente? Porque para mim era uma tortura tirar férias. Quando falava para tirar férias, eu ficava feliz porque eu ia tirar férias, mas eu também ficava triste porque eu pensava assim, eu vou tirar férias, eu vou deixar de atender os clientes, eu vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou gastar e quando eu voltar eu tenho que trabalhar o dobro para pagar aquilo que eu gastei. Então, tirar férias para mim era uma felicidade e uma tortura ao mesmo tempo. Hoje em dia eu tiro férias muito mais feliz porque eu sei que eu vou tirar férias e ainda vou ganhar um dinheiro adicional. Para isso, normalmente 1/3 do seu salário é adicionado antes de você tirar férias. Então, se você vai tirar férias no mês de outubro, dia 1º de outubro, foi o que aconteceu comigo agora, quando eu tirei férias, no salário de 30 de setembro, que foi o mês anterior, eu já recebi o meu adicional de férias. Então, antes de eu sair de férias, o dinheiro já estava lá. Já trabalhei em prefeituras que pagava as férias na volta. Tá errado. A gente entrou ali na negociação, mas eu não trabalho mais lá, então eu não sei como é que tá agora. Espero que os colegas tenham conseguido resolver esse problema. Mas o correto é que se pague antes de você sair de férias. Isso aqui eu coloquei como outras remunerações, porque isso não faz parte do seu salário, você não vai todo mês receber um salário a mais. Outra coisa, tem muitos municípios que pagam um 2º, pagam um 13º também para os vales refeição e vales alimentação. Nosso município aqui, o que eu trabalho em Guarulhos, vai começar a pagar este ano de dezembro, então além disso, você recebe como se fosse uma cesta natalina, né? Um vale-refeição a mais, então a gente vai receber a mesma quantidade dobrada em dezembro. E todas essas coisas contribuem para você ter uma tranquilidade de vida, sabe? Vamos aos adicionais de produtividade. Então, lá no edital, eu tinha R$3.000, mas se eu tenho adicional de produtividade, e normalmente é pago para quem trabalha na atenção básica, para quem trabalha 40 horas, isso aqui normalmente ocorre muito. Para quem trabalha 20, depende de onde está alocado, se tem direito adicional de produtividade ou não. Tem concursos que já divulgam, como o de Osasco agora está divulgando, a inscrição, se eu não me engano, é até o meio do mês. E ele diz assim, que é R$6.000 e poucos para 20 horas, e esse concurso é para especialista, não basta só ter o diploma de graduação, tem que ter especialidade, mas está pagando R$1.600 e um pouquinho mais por 20 horas, e ainda tem um adicional de R$2.300. Um adicional de quê? De produtividade. Então, aquele salário ali de 6.000 é a entrada, mas você ainda tem o adicional se você cumpre os seus prazos direitinho, se você atende um número razoável de pacientes. Adicional de dedicação exclusiva, esse aqui é realmente só para 40 horas. Pessoas que trabalham 40 horas e se dedicam exclusivamente àquele concurso, recebem um adicional de exclusividade. Aqui, por exemplo, no município que eu trabalho, é R$800 a mais no valor do salário pelo adicional de dedicação exclusiva. Então, se você parar para pensar, vai aumentando ali o seu salário, não fica exatamente o que está ali publicado no edital. Existem outras coisas que são adicionadas, mas essas são equivalentes à progressão funcional. E normalmente para receber isso aqui, você tem que ter passado pelo estágio probatório, que pode ser de 2 ou de 3 anos. É um período que te testam para saber se você é mesmo capacitado para ficar naquela vaga que você passou no concurso. E aí dá uma preocupação, né? Será que eu vou passar pelo estágio probatório e não vou ser aprovado e vou perder o meu concurso? Sinceramente, eu nunca vi acontecer. Mas já vi casos que abriram processos
administrativos com pessoas que estavam ali naquela fase do probatório e o processo, a pessoa teve direito à defesa, de se explicar, mas foram coisas graves, pessoas que roubaram, pessoas que utilizaram a máquina pública de alguma forma irregular, pessoas que não iam trabalhar e faltavam continuamente, aí não tem como passar no estágio probatório. Se você não fizer nada absurdo, você prestar o seu serviço direitinho, chegar lá, atender os seus pacientes, vai dar tudo certo. Então, o adicional por tempo de serviço. Pode ter um ano ênio, que todo ano ali já está previsto na legislação daquele município, que será adicionado tal valor. Pode ser também calculado todo ano ali, sem um compromisso, sabe? Acontece, tal prefeito paga e daqui a 4 anos trocou de prefeito, esse prefeito não paga. Mas esses outros dois aqui normalmente estão no Estatuto do Servidor e eles são pagos independente das mudanças que acontecem no município, que é o quinquênio, que é a cada 5 anos de trabalho. E eu estou usando o exemplo das prefeituras, mas volto a dizer, isso aqui pode ser aplicado em vários outros concursos de tribunal. Os de tribunal, isso aqui acontece, ó, certão, sem complicação, sem dificuldade. Nos de polícia, que a gente vai chegar lá na frente, que são os maiores salários. Sexta parte acontece o quê? A cada 20 anos que você está lá prestando serviço, você recebe uma sexta parte do seu salário base. Então pega o valor do salário base, divide por 6 e 1/6 daquilo ali é adicionado no seu salário base para o futuro. Então você passa a ter o cálculo maior ali em cima do seu salário base, você passa a ganhar mais dinheiro se você completa 20 anos de prefeitura. E isso é bom porque, daqui a 20 anos, Nívia, mas isso é bom para a sua aposentadoria. Então assim, a gente que é dentista e trabalha de maneira autônoma, vai se aposentar como? Vai pagar INSS, pagando INSS com o salário mínimo, você vai aposentar com salário mínimo. Mas se você paga o INSS, ou se você é concursado e tem uma previdência própria, porque depende, o concurso pode pagar o INSS para você, descontado, a gente vai chegar nisso aqui, ou você pode ter uma previdência própria do seu concurso, e essa previdência própria vai calcular em cima do seu salário base a sua aposentadoria. Se vai ser calculado em cima do salário base, cada uma dessas coisinhas lá no final vão refletir para você ter uma boa aposentadoria. E quem é que quer, na verdade, trabalhar com odontologia até a velhice o máximo? Então, pra gente que é concursado, a média de aposentadoria é entre 20 e 25 anos de contribuição. Então, bem perto de você aposentar, tem um aumento de 1/6 no seu salário. E isso ajuda demais na hora de aposentar. Tenho colegas que já estão aposentando aí, até porque eu sou novata neste concurso. E até novata no outro, porque só tem 6 anos, então eu tenho aí uma média de 8 anos de concursada. Em prefeituras diferentes, mantendo 2 ainda ativas. Mas eu aprendi muito com os colegas sobre aposentadoria, sobre pensar no futuro e que o concurso te garante isso. Então vamos falar dos descontos? Nós temos alguns descontos no salário que são obrigatórios, mas que assim, esses descontos aconteceriam se você fosse CLT. Estes descontos deveriam ser pagos por você de maneira espontânea se você é um dentista que possui clínica particular, né, CNPJ, você vai ter que pagar isso também. E se você é um dentista que presta serviço para uma clínica popular, que presta serviço a porcentagem para o colega e não pagar isso, provavelmente você vai ter problemas fiscais lá na frente ou dificuldade de aposentar. Então isso já ia acontecer, não se desespera não. O que é que vai ser descontado? Imposto de renda. O imposto de renda é calculado em cima do salário base que você recebe e normalmente varia entre 25,5% a 27,5%. O que é que vai mudar? Por que algumas pessoas vão ter cálculo em cima de 25% de imposto de renda? Outros vão ter cálculo em cima de 27,5%, porque depende da sua renda. Quanto mais você ganha, mais desconto de imposto você tem. O cálculo é feito diretamente em cima do seu salário e você já recebe o salário com esse desconto feito. Aí quando chega no final do ano, eles te dão a lista ali de tudo que eles descontaram, o valor total que foi descontado, e você apresenta no seu imposto de renda. Se você teve outros gastos com plano de saúde, educação, criança, escola e tudo mais, você pode até no final do ano ser restituído, porque você pagou mais imposto, mas também gastou muito, então você recebe de volta. Ou se você não gastou tanto com educação, com filho, com criança, com plano de saúde e outras coisas por fora, você provavelmente terá que pagar um adicional de imposto.
se você ainda trabalha em outros lugares e tudo mais. Mas na maioria das vezes o concursado acaba sendo restituído porque já é recolhido na fonte, e aí quando você soma os outros gastos que você teve, às vezes lá no final do ano, quando você paga o imposto lá em março, né, que conclui tudo, você recebe de volta. Previdência é descontado direto no salário. E aí como é que desconta, Aníbia? A previdência pode ser descontada via INSS, se o seu concurso não tiver previdência própria, ou pode ser descontada ainda pela via da previdência própria do município. E aí todo mês é retirado um valor ali, 11,5%, 14,5%, 7,5%, isso varia de acordo com qual tipo de aposentadoria você está contribuindo. Vai ser descontado do seu salário também. E aí esses descontos já entrarão no final do mês, mas esse desconto não incide em cima da sua insalubridade, não incide em cima do adicional de periculosidade, porque ele é feito em cima só do salário base. Então aqueles adicionais que você ganha vão compensando essas outras coisas. No final das contas, normalmente você ganha mais do que você ganha, do que você tem de descontos, tá? Vale refeição e vale transporte também são descontados, mas é proporcional. Por exemplo, o meu vale refeição, já disse que chega a quase R$ 1.500, é descontado R$ 100 só do meu salário. Então tem um desconto de R$ 100 para quê? Para manutenção da empresa que presta o serviço do vale refeição, para eu receber o meu cartão, para no dia que eu quiser trocar o meu cartão lá, eu troco, para que aquele dinheiro seja depositado todo dia todo dia 30 no meu salário. Então isso aí vai acontecer, não tem jeito. Mas se desconta sempre eu receber 1.500, vale a pena, né? O vale transporte é a mesma coisa, existe um desconto mínimo ali de uma porcentagem que é contribuição do servidor, mas na maioria das vezes vale transporte você pode escolher pagar ou não, tá? Porque aí se você vai com seu carro próprio você não recebe. Tem alguns municípios que pagam em dinheiro o vale transporte se você não mora na cidade, mas isso aí são vários acordos que são diferentes em diferentes concursos. Volto a dizer, eu falei município o tempo todo aqui porque eu comecei falando sobre os concursos do SUS, mas isso aqui é aplicável em todos os concursos de tribunal e etc. Então vamos continuar falando de salários. A gente começou falando dos municípios, que é o que mais emprega no SUS. Lembrando que no município você pode trabalhar no CEL, Centro de Especialidade Odontológica, você pode trabalhar numa UPA, você pode trabalhar ainda nas unidades básicas de saúde, postos de saúde, PSFs, dependendo de como é a estrutura que seu município tem, tá? E cabe sim trabalhar em regime de plantão. Hoje eu trabalho num regime de plantão, mesmo atendendo um centro de especialidade, eu trabalho só 2 dias na semana, 20 horas, só vou lá 2 dias, dou minhas 10 horas de plantão 2 vezes na semana e tá tudo certo. Vamos falar agora das outras possibilidades, que é você fazer parte das Forças Armadas enquanto dentista. Pode fazer prova para Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e assim vai. Os salários são um pouco mais altos, eles já iniciam na faixa dos 8.000 a 12.000 reais. Então acabou esse negócio de salário de 5, de 4, de 6, são salários maiores e melhores. Quais são as dificuldades, né? O que pesa aqui? E deixa eu fazer aqui uma troca, mas eu tô em cima da imagem, a gente consegue ver. Polícia Militar, Aeronáutica, Marinha, e esses concursos acontecem quase que anualmente, quase todo ano tem prova da Marinha, da Polícia Militar, da Aeronáutica, Polícia Militar menos, mas Marinha e Aeronáutica costumam fazer provas anuais. Qual é o problema dessas provas? Elas têm limite de idade e de altura, então não dá para você ser muito pequenininho, às vezes não vai acontecer de você passar. Então o limite de idade, a média ali é 30 a 35 anos para você prestar, e limite de altura, mulher normalmente 1,55, homem, se não me engano, 1,60 ou 1,65. Mas varia aí, tem ano que sai um pouquinho mais, tem ano que sai um pouquinho menos, mas essa média aí. Idade 30 a 35 anos, porque a gente já teve prova da Polícia Militar, por exemplo, que reduziu para 30 anos. E já tive prova com 32 anos, já teve prova com 35 anos, então aqui tem limite de idade para você entrar. O salário é bom, mas tem limite de idade para entrar, então quanto mais cedo você descobre, mais cedo você começa a fazer. Tem uma super vantagem nas provas desses concursos aqui, que é a repetição.
Eles tendem a fazer prova todo ano, então dá para você fazer a prova e ir tentando ali na sequência, tendo a oportunidade de fazer prova, e eles ainda dizem quais livros eles vão usar. Então isso já facilita muita coisa. Mas tem um probleminha aqui a mais, que é o TAF, que é o teste de aptidão física. Você tem que fazer uma prova física. Corrida, às vezes natação, dependendo lá de como o estatuto é lançado naquele ano, mas na maioria das vezes tem corrida, natação e esforços físicos, abdominal, essa coisa toda. Então você tem que estar em dias com a sua condição física para passar no concurso desse. Tem uma coisa aqui que é importante que pouca gente sabe. Como tem limite de idade, para as Forças Armadas tem dois tipos de concurso. Tem um concurso que vai te tornar realmente efetivo, e esse é o que tem limite de idade, mas também tem cargos provisórios, que normalmente duram no máximo 8 anos para renovação ali, você só pode ficar 8 anos lá dentro. E esses aí não tem limite de idade, você pode já ter passado dos 35 e fazer, mas aí você não tem estabilidade de concurso, acabou o tempo que você prestou ali, que você passou, acabou a possibilidade de renovação, você tá fora. E aí assim, é difícil você chegar no salário de 8 a 10 mil, depois você não poder renovar, e aí na hora de aposentar faz como? Então você tem que saber lidar com essa situação, mas super vale a pena, eu acredito que dá para fazer um bom pé de meia aí, se você for uma pessoa organizada. E aí nós vamos para o salário de perito, que também é nessa faixa. O perito normalmente ele está na Polícia Civil, na Polícia Federal. Existem vagas para dentistas peritos, e aqui tanto tem vaga assim, às vezes tem para perito administrativo, e aí só precisa ter diploma de nível superior. Polícia Rodoviária Federal também tem prova que você só precisa ter diploma de nível superior. E aí agora eu estou entrando nas provas que não necessariamente você precisa ser um dentista, tá? Você só precisa ter o nível superior, mas existe o dentista perito. O dentista perito, ele vai fazer prova como dentista, ele vai trabalhar fazendo perícias em corpos relacionados à arcada dentária, também pessoas vivas em relação a traumas dentários, acidentes de face. Normalmente é o dentista que é convocado para fazer essas perícias. O trabalho em regime de plantão tende a ser 20 horas a 30 horas a carga horária trabalhada semanal, e os salários são muito bons, mas você tem que gostar dessa área. E a prova aqui tem uma coisa diferente. Lá na Polícia Militar, eu não me preocupei em parar para falar Polícia Militar, Aeronáutica e Marinha, porque a prova é igualzinho, é prova de odonto, com português. Deixa eu já dar um alerta aqui, a maioria das provas de concurso de odontologia, seja de prefeitura ou militares, tem prova de português, às vezes pode ter matemática, informática, então não estude só odonto. Se você está começando agora, comece estudando português, políticas públicas de saúde e odontologia. A menos que você já tenha decidido que você quer um concurso como esse, de perícia, de perito. Eu quero ser polícia civil e eu quero ser perito em odontologia. Para isso, você vai ter que estudar conteúdo específico de perícia. Existe livro aí da odontologia destinado para isso. Você não precisa ter especialização em odontologia legal. Escrever aqui, odonto legal. Mas o que vai cair na prova é odontologia legal, essencialmente. A maior parte do conteúdo vai falar de odonto legal. Marcas de mordida, condições do corpo após a morte, tudo isso aí vai ser cobrado de você na prova, e não vai cair anestésico local, não vai cair farmacologia, não vai cair conteúdos de odontologia. Então é uma mudança brusca quando você sai da graduação. Se você for um aluno que sempre gostou de odontologia legal, ou se você já é um especialista ou está cursando mestrado em odontologia legal, é uma boa opção. Você tem que entender que você vai trabalhar ali num ambiente um pouco diferente, mas que o salário recompensa bastante, então é uma escolha que você pode fazer. Para perito, então, vamos só aqui recapitular o que precisa. Você pode ser um perito dentista, não precisa ser especialista. Polícia Federal e Polícia Civil são os maiores empregadores nesse caso. Na maioria das vezes são plantonistas. Precisa de conhecimento de direito, além de português, normalmente cai na prova português, direito criminal, direito administrativo, às vezes cai direito civil, às vezes cai direito constitucional. Isso depende, é variável no edital, tá? Mas tem direito. Com certeza vai ter alguma coisa de direito envolvida. Então, se você não está acostumado a estudar direito, vai precisar estudar direito e estudar direito.
Odontologia legal vai estar na prova e também tem TAF, tem prova de aptidão física, então tenha cuidado, 90% das vezes as provas policiais tem a atividade física também cobrada ali, você tem que estar apto, mas o salário super vale a pena, eu acho que vale você tentar. Mas aí fica o alerta, se você está estudando para concurso de prefeitura, dormiu, acordou, abriu um de perito e você vai mudar e vai fazer o de perito, entenda que você vai estar começando do zero, é um recomeço e provavelmente você vai ter que se dedicar muito mais ou ainda você pode não ir bem nessa prova. Então se você quer fazer concurso de perito, já comece a estudar direcionado para perito agora e não fica naquele vai e volta, sabe? Vou no de prefeitura, volto aqui, a não ser que você esteja muito bem com os conteúdos de odontologia, porque senão você não foca em nada e não passa em coisa nenhuma. Experiência própria. Minha e com os meus alunos. Tribunais. Onde tem vaga nível para tribunal, você até mostrou lá que tinha um de 13 mil aberto, TRF sexta, tá aberta a inscrição ainda. A gente tá tendo TSE nacional, que as inscrições já encerraram, né? Tem muita gente estudando. Provavelmente as bancas são bancas como CESP, FCC, são bancas um pouco mais difíceis, que cobram um pouquinho mais. O que é que cai nessa prova e como é, o que é que eu vou fazer lá. Provavelmente você vai atender as próprias pessoas do tribunal, então tem sim uma cadeira odontológica, um local para atendimento e você atende o público do tribunal, você vira um dentista exclusivo ali do tribunal que você está trabalhando. Ainda pode trabalhar com perícia técnica, você fica ali à disposição para trabalhar como perito técnico. Ah, tem um caso de direito trabalhista onde envolve alguma coisa relacionada à odontologia, você é chamado. Ah, um processo civil onde tem alguém processando um dentista, precisa de um especialista naquela área, você é chamado, você fica de sobreaviso para isso, para fazer essa perícia técnica, fazer essa avaliação ali, dar seu parecer sobre aquele conteúdo, mas na maioria das vezes você vai trabalhar atendendo e clinicando. Essa carga horária costuma ser 30 horas para muitos, mas atualmente os que estão abertos são 40 horas de dedicação. Mas ainda assim vale a pena, porque o salário inicial eu botei 12 mil aqui, porque já vi de 12 mil, mas neste momento, por exemplo, TRF sexta que está aberto, o salário inicial é mais de 13, botei 13 horas, né? Mas é mais de 13 mil reais. Então, se o salário é mais de 13 mil, dá para ficar bem feliz e ir trabalhar as 40 horas, porque você não vai precisar trabalhar em outro lugar. E lembrando que tribunal funciona assim, né? 40 horas mais, a unidade do tribunal abre 9 horas, fecha às 5 horas da tarde. Tribunal tem umas vantagens porque os recessos acontecem, então, por exemplo, final de ano o tribunal fecha. Normalmente o tribunal fecha por volta do dia 15, dia 20 de dezembro e só reabre 9 de janeiro. E isso funciona para todos os funcionários. Então, se está todo mundo de férias também, você também entra de férias. Existem alguns tribunais que se organizam diferente, mas a maioria das vezes existe essas férias coletivas aí, então dá para aproveitar muita coisa, dá para ter um trabalho tranquilo. O que cai na prova? Português, direito, odontologia e odontologia clássica mesmo, tá? Mas tem direito aí, às vezes direito civil, às vezes direito penal, às vezes direito trabalhista, porque vai depender para qual tribunal você vai prestar. E na maioria das provas tem questão discursiva, ou seja, tem questão aberta. Às vezes a questão discursiva é de odontologia, às vezes vem assim, questão discursiva de conhecimento específico, mas o conhecimento específico daquela prova, daquele edital é odonto e gestão pública, por exemplo. Então, tanto pode ser odonto quanto pode ser gestão pública, é o caso do TSE aberto agora. Pode ser uma redação? Pode. Uma redação que não tem nada a ver com odontologia, então tem que ler o edital com cuidado para ver o que será cobrado. Já fiz prova de tribunal onde o que foi cobrado foi conteúdo de odonto, foi inclusive pinos de fibra de vidro, pinos metálicos, qual era a escolha, como era a instalação e tal. Já vi provas que eram redação sobre a condição do mundo e o que você acha sobre o A ou Z. Então tudo isso pode cair, pode acontecer na sua prova. Pra gente finalizar, eu falei que era um vídeo direto e objetivo, onde eu ia contar onde estavam as vagas, mas calma aqui que agora eu tô falando de salário de 20 mil, não se apressa não.
Qual é a outra possibilidade que eu tenho como dentista? Eu coloquei aqui junto com o salário de 20 mil, mas os conselheiros não costumam ganhar isso tudo não, tá? Esse aqui é só para eu poder não esquecer, porque ele pode ser feito com o diploma de dentista, mas não necessariamente você vai trabalhar como dentista. Então essa aqui é a exceção, o conselho de odontologia, que você pode trabalhar como fiscal, mas havia salários aí iniciais de 7 mil, e com todos esses adicionais que a gente vai vendo, aqui no caso de insalubridade pode ou não estar, porque se você for trabalhar como fiscal diretamente, indo num consultório, pode ser que tenha esse adicional. Então, assim, os adicionais aqui são menores, mas tem outros adicionais de progressão de cargo, de carreira. Eu não cheguei aqui a falar de planos de cargos e carreiras, mas ainda existe a possibilidade de ganhar mais se você tem especialização, se você tem mestrado. Basta o seu concurso ter plano de cargos e carreiras, tá? É outra coisa que pode ser adicionada. Mas no caso do Conselho Federal, existe vaga para você trabalhar não como dentista, mas como fiscal. Então, se você é aquela pessoa que fez odonto, mas não gosta de clinicar, não gosta da cadeira, calma que tem opção. Dá para ser professor de faculdade e tem concurso para professor de faculdade, dependendo do nível de dedicação. Eu já vi professor ganhar salário de 30 mil aí, como dedicação exclusiva para faculdades e universidades federais. Faculdades particulares também absorvem esses professores e é uma forma de você ter uma carteira assinada, remunerada e tudo mais. Já trabalhei como professora, já fiz muita coisa na odontologia e qualquer dia eu venho contar isso aqui para vocês. Mas já trabalhei como professora e aí você recebe carga horária, carteira assinada, tudo bonitinho. Você recebe adicionais, os vales e tudo mais, dependendo do tempo de trabalho e a hora que você dá. Então sim, dá para trabalhar como dentista com carteira assinada, sendo professor de faculdade e tendo um salário legal, mas aí pode ser concursado ou não. Concursado se você fizer em universidades públicas, carteira assinada se você for professor de universidades particulares. Quais são outros lugares que eu posso prestar a nível concurso com o meu diploma de odontologia e aí que os títulos não vão influenciar em muita coisa? São esses aqui: ministérios, agências nacionais. Eu botei assim, Agência Nacional de Saúde Suplementar, mas a gente tem várias agências nacionais que absorvem dentistas também, ou absorvem assim, qualquer pessoa de nível superior, tá escrito lá, qualquer diploma de nível superior reconhecido pelo MEC, para você ocupar aquela vaga. Então dá inclusive, por exemplo, você ser fiscal de aeroporto. Basta ter diploma de nível superior e ir lá fazer a prova. Você vai ter outros conhecimentos, a prova será totalmente diferente de odontologia, mas aí esses salários, principalmente os federais, beiram os 20 mil reais. Inicial, 15 a 20 mil reais tranquilamente. Cargos em Ministério Público, analistas de tribunais, outros cargos aí, Tribunal de Contas. O que não falta é a oportunidade para você ser um dentista concursado e ganhar bem. O que é que você precisa saber? Onde procurar, começar a estudar direcionado para essas vagas e se organizar. Se você se organizar direitinho, vai dar tudo certo. Então, assim, deixa seu comentário aqui no vídeo, aproveita, segue a gente, né, para a gente trazer mais vídeos e mais coisas importantes sobre a odontologia, e te espero no próximo vídeo. Se você puder deixar aqui embaixo qual é o próximo vídeo que você quer ver sobre dentista, sobre salários ou ainda sobre questões de concurso de odontologia, eu vou ficar satisfeita em te ajudar. Te vejo em algum vídeo desse por aí.